Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Para mim é sempre uma alegria, mais uma vez, nós estudarmos juntos a palavra de Deus por meio da tecnologia. Somos muito gratos a Deus por essa oportunidade de continuarmos com a nossa escola bíblica dominical via YouTube. E gostaria aí de incentivar você que ainda não acessou as outras aulas que nós temos da Escola Bíblica Dominical, que você entre no YouTube da PIB Manaus e procure. Nós estamos esse trimestre aprendendo um pouco sobre a doutrina de Deus, nós estamos conhecendo alguns atributos de Deus, e se você ainda não ouviu as aulas anteriores, é interessante para que você se intere um pouco mais daquilo que nós temos visto. Hoje nós vamos aprender um atributo, vamos entender um pouco mais sobre um atributo que acaba sendo algo também exigido de nós. Nas aulas anteriores, nós vimos Deus como sendo único, eterno, criador, e aquilo que a gente sempre ensina para as nossas crianças ou para quem é novo na fé, um Deus que ele é onipotente, onipresente e onisciente. Tudo isso são atributos, são características que nós enxergamos em Deus. Nós, na nossa limitação humana, a gente é incapaz de conhecer Deus em sua plenitude, em sua totalidade. Mas por meio da Bíblia, nós compreendemos um pouco mais sobre esses atributos. Deus se decidiu revelar a nós por meio da sua palavra para que nós pudéssemos entender alguns desses atributos, algumas coisas que nos fizessem crescer e amadurecer na nossa fé. Mas esse atributo que nós vamos ver hoje é algo que nós precisamos conhecer sobre Deus, mas que também nós precisamos praticar. Hoje nós vamos estudar sobre Deus é santo. Nós precisamos entender primeiramente o que significa Deus ser santo. E essa santidade que precisa ser refletida nas nossas vidas, porque nós também precisamos ser santos. E eu queria então iniciar falando um pouco a respeito da santidade de Deus. Quais são as características que nos levam a entender um pouco sobre essa santidade de Deus? E primeiro, eu gostaria de comentar sobre a impecabilidade de Deus. Aquele Deus que não cometeu pecado. Mesmo quando ele enviou o seu filho, que se tornou humano como nós, ele também não pecou. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios 5:21. Nós vamos... É o primeiro texto que nós vamos ver a respeito da impecabilidade de Deus. Paulo diz o seguinte para a igreja de Corinto. Ele vem comentando a respeito da reconciliação com Cristo Jesus e no final, então, do capítulo 5, ele diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, Deus enviou Jesus para se tornar pecado, para receber o nosso pecado, para carregar o nosso pecado. Ele não tinha pecado. O outro texto está lá em Hebreus 4, 14 e 15. Hebreus 4, 14 e 15, onde o autor de Hebreus está falando a respeito de Jesus como o grande sumo sacerdote. E o texto nos diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus se tornou humano como nós, ele compreendeu as nossas fraquezas humanas, porém sem pecado. E essa impecabilidade de Deus o torna santo. Uma outra característica, então, que nos leva a compreender um pouco mais sobre a santidade de Deus é a
pureza de Deus. E mais uma vez eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Abacuque 1:13, a parte A do versículo. Abacuque 1:13, a parte A. Diz o seguinte: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar o mal. A gente começa a ver aí um pouco sobre a pureza de Deus. Uma outra característica que às vezes ultrapassa a nossa limitação humana é entendermos a transcendência de Deus. Aquele Deus que ultrapassa o nosso conhecimento, ultrapassa os limites que nós estabelecemos, inclusive de tempo, de espaço geográfico. É um Deus que é muito superior a isso. Então, abra sua Bíblia em Isaías 55. Isaías 55, os versículos 8 e 9. O texto nos diz o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A gente começa a perceber um Deus que é muito superior, que vai além daquilo que a gente consegue compreender na nossa limitação terrena. E essa transcendência de Deus nos leva também a entendermos um pouco sobre a santidade de Deus. E uma outra característica é sobre a perfeição de Deus. E aí nós já vimos, como eu falei em aulas anteriores, a respeito de Deus como Criador. Tudo que ele criou foi muito bom, tudo que ele criou foi perfeito. Nós temos alguns textos, como lá em Mateus 5,48, que Jesus nos diz que perfeito é o Pai Celestial de vocês. Tanto no Salmo 18 quanto no Salmo 19, nós lemos que o caminho do Senhor é perfeito, a lei do Senhor é perfeita. Essa perfeição de Deus, essa perfeição da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos leva a entendermos um pouco sobre a santidade de Deus. E eu queria, agora, um texto bastante conhecido, mas que nós pudéssemos pensar um pouco, trazer como exemplo para as nossas vidas, o que está lá em Isaías 6. O chamado de Isaías. Quando nós começamos a ler o livro de Isaías, nós vemos já nos primeiros capítulos, no 1, 2, Isaías sendo chamado por Deus para falar para o povo, para exortar o povo, para repreender o povo. Então, ele era um escolhido do Senhor para fazer aquele papel de profeta. Ele foi chamado por Deus para fazer o papel de profeta. Ele já estava profetizando ao povo quando chegamos no capítulo 6 e inicia o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. E aí ele vai falar então dos serafins, e no versículo 3, ele diz que os serafins proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. E aí eu quero fazer uma pausa, nós vamos continuar ainda falando de Isaías capítulo 6, mas aqui eu quero trazer um pouco para a nossa realidade para que a gente consiga entender melhor essa santidade de Deus. Na língua portuguesa, quando nós queremos enfatizar alguma coisa, muitas vezes a gente coloca em caixa alta ou em letras todas maiúsculas, a gente coloca um negrito, a gente coloca um aspas, de uma forma que o leitor, que a pessoa que vai ler, entenda que aquilo ali é um destaque. No hebraico, eles utilizam a repetição para colocar aquilo como destaque. E nós observamos isso em Jesus, quando ele dizia: em verdade vos digo. Ele queria enfatizar que o que ele iria proferir era uma verdade que precisava ser fixada na vida das pessoas. E aqui nós vemos como Isaías enxerga aquele Deus Todo-Poderoso num alto e sublime trono, onde tem serafins que estão exaltando e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa santidade, ela é enfatizada 3 vezes.
Nós vamos observar isso também lá em Apocalipse 4:8, onde os seres viventes repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. A gente não enxerga na Bíblia falando Deus é amor, amor, amor. Deus é justo, justo, justo. Bom, bom, bom. Nós não vemos isso em nenhum texto bíblico. Mas o santo, santo, santo é citado por Isaías e é citado no Apocalipse, numa forma de enfatizar a santidade de Deus. E essa santidade precisa ser reverenciada. Nós precisamos entender um Deus puro, um Deus transcendente, um Deus que não tem pecado, um Deus que é perfeito, e a partir daí a gente começar a pelo menos buscar conhecer sobre essa santidade de Deus. Quando nós procuramos conhecer a santidade de Deus ou entender como funciona a santidade de Deus, a gente vai reverenciar um pouco mais esse Deus que nós servimos. Quando nos convertemos, nós aprendemos que santo é separado. E aí também algo que nós aprendemos e que está correto é que a partir do momento que você se converte, a partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ser santo, você passa a ser separado. Porém, eu queria trazer um pouco mais a respeito dessa santidade, trazer um pouco mais sobre agora a nossa vida, como nós podemos ser santos diante desse Deus tão santo, santo, santo. Então, para nós entendermos melhor sobre ser santo, eu queria que nós pensássemos naquela aulinha de matemática lá do ensino fundamental, onde fala a respeito de conjunto. Um conjunto com vários elementos, se a gente pensar num conjunto com várias figuras que sejam iguais e uma diferente. Então, o que significa ser santo? Ser separado do uso comum. A gente costuma focar somente no ser separado, mas, na verdade, o significado de kadosh é ser separado do uso comum. Então, aquela figura que está ali diferente, ela precisa ser retirada daquele conjunto. Ela precisa ser colocada à parte. Isso é ser santo. E aí, quando nós nos convertemos, nós aprendemos que a salvação é pela graça. Então, o processo de salvação, ele não depende de mim. Já que é pela graça, então depende exclusivamente de Jesus, que morreu na cruz por meus pecados. Porém, assim como a salvação precisa acontecer nas nossas vidas em 3 etapas, o processo de santificação também. E eu queria que nós observássemos alguns textos bíblicos que nos mostram isso. Nos mostram essa conversão acontecendo no passado, no presente e no futuro. Abra sua Bíblia em Atos 15:11. Atos 15:11, nós lemos o seguinte: cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. E aí o contexto que está acontecendo é falando a respeito que nós fomos salvos pela graça de Cristo Jesus. Lá no passado, quando Cristo morreu na cruz por nós, a partir do momento que a gente passa a entender Jesus como sendo nosso Senhor e Salvador, nós chamamos isso de conversão, e é essa graça que nos faz sairmos de criatura para filhos salvos por meio da graça de Cristo Jesus. Foi lá no início, na nossa conversão, nós fomos salvos. Em 1 Coríntios 6:11, Paulo vem listando no capítulo 6 vários pecados, obras da carne, ele vem colocando ali, e ele diz que quem comete essas coisas não herdará o reino dos céus. Muito parecido com o que ele fala lá em Gálatas. Mas em 1 Coríntios 6, ele vem também fazendo essa mesma listagem. E no versículo 11 ele diz o seguinte: alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. A morte e a ressurreição de Cristo, ela nos purificou, ela nos santificou. Então, quando a gente olha para a nossa conversão, quando a gente olha para a morte de Cristo, a gente entende que lá no passado, nessas ações, nós fomos santificados. Isso nos faz
livres da condenação do pecado. Nós não somos mais condenados pelo nosso pecado quando a gente se arrepende do nosso pecado e busca então a Cristo como Senhor das nossas vidas. Porém, nós também temos textos bíblicos que nos mostram essa santificação no presente. 1 Coríntios 1,18. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 1,18 e Paulo nos diz o seguinte: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Ele usa esse termo, estamos sendo salvos. O que ele quer dizer com isso? Nosso amadurecimento de fé. Desenvolvimento da nossa fé cristã. Esse é um processo de salvação das nossas vidas. Da mesma forma, a gente também tem versículos que falam sobre a santificação. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Quando a gente começa a ler as cartas, não pensando nessa divisão de capítulos e versículos, que isso veio muito posterior aos escritos, nós percebemos que lá no capítulo 6, Paulo vem falando de promessas para a nossa vida como herdeiros de Deus. E quando chega então no início do capítulo 7, no versículo 1, ele diz o seguinte: purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Ele está dizendo, olha, vocês lá, como nós já vimos, nós já fomos livres da condenação do pecado, mas agora nós precisamos estar nos purificando, nós precisamos nos tornar cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Essa aperfeiçoação da santidade, esse aperfeiçoamento, ele precisa ser a cada dia, a cada momento nas nossas vidas. Isso nos mostra no presente que nós somos livres do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. Porém, isso é algo que tem que partir de nós. Nós precisamos estar a cada dia nos aperfeiçoando. E quando se trata do futuro, nós também, da mesma forma, vemos o apóstolo Paulo nos dando alguns ensinamentos. Romanos 5,10. Abra sua Bíblia em Romanos 5,10, quando Paulo escreve à igreja de Roma, ele fala o seguinte: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ele usa um termo no futuro, seremos salvos. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer então que nós não fomos salvos? Não, não é isso. Nós já somos convertidos e já somos salvos, estamos num processo de amadurecimento da fé cristã, num processo de santificação. Porém, ele está se referindo à glorificação, à santificação plena, que vai acontecer quando nós tivermos os nossos corpos glorificados. Romanos 8, 23, Paulo nos exorta, como filhos e herdeiros de Deus, o seguinte, Romanos 8, 23. Mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui a gente começa a perceber que vai existir uma santificação plena. Por isso que eu comentei que esse processo de santificação, ele acontece no passado, no presente e no futuro. Lá no passado, onde nós nos convertemos e entendemos que Deus vai fazer parte do senhorio da nossa vida. Nós ali então estamos livres da condenação do pecado. Processo de presente, desenvolvimento da nossa fé cristã, nós precisamos aperfeiçoar a nossa santidade. E isso nos mostra que nós somos livres do poder do pecado sobre as nossas vidas. E lá no futuro, quando nós chegarmos na nossa santificação plena, na glorificação, lá nós seremos livres da presença do pecado. O quanto isso é maravilhoso para as nossas vidas. Porém, quero agora fixar um pouco no presente, nesse processo de santificação, nesse desenvolvimento que nós precisamos fazer. Qual é o nosso papel, então, diante da santidade de Deus? Nós já vimos Deus como sendo santo, santo, santo. E aí, como eu falei logo no início da aula, esse é um atributo de Deus que nós também precisamos ter. Então, eu quero fixar para esse processo de santificação que nós precisamos
trazer para as nossas vidas, nós precisamos colocar isso diariamente no nosso cotidiano. E um exemplo prático que eu quero para fixar isso na nossa mente é o que está lá em Isaías 1,18, um versículo muito conhecido, quando Isaías diz: embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. E aí eu quero que nós imaginemos o que seria esse vermelho, essa mancha de vermelho. Trazendo um pouco para a nossa realidade, aí o profeta ele estava falando para a realidade lá do povo de Israel, onde eles utilizavam tinturas, era uma forma muito diferente do que nós vemos hoje com a tecnologia, com o setor têxtil aí, as tinturas das nossas roupas, dos tecidos, por exemplo. Naquela época não funcionava assim. Então, ele destacou uma cor forte, uma tintura que era utilizada de uma maneira muito forte. Vamos imaginar então que você está com uma blusa branca de seda nova, comprada recentemente, e você se junta com alguns amigos e vai tomar um copo de açaí. Na primeira colherada, aquele açaí derrama sobre a sua blusa, sobre a sua roupa. A dificuldade que é para você tirar uma mancha de açaí. Alguns passam sabonete, detergente, limão, água sanitária, enfim. Hoje a própria tecnologia química, ela nos ajuda a retirar essas manchas dos nossos tecidos. A mancha de açaí não é uma mancha muito fácil de ser retirada. Então, imaginem qual a dificuldade para tirar uma mancha sobre um tecido branco, uma mancha como a de açaí, ou como a de escarlate, ou como um vermelho sobre um tecido branco. E aí o que eu queria trazer para vocês como um exemplo, para que nós pudéssemos lembrar disso diariamente. O profeta Isaías, ele fala de duas brancuras. Uma, ele começa falando, se tornarão branco como a neve. A neve é algo que vem dos céus. A neve é algo que não é fruto do nosso esforço, da nossa capacidade humana. É algo que foi dado por Deus. Ela vem de cima, ela vem do alto para nos abençoar, ela vem do alto sobre a terra. E o outro exemplo que ele dá é como a lã. Se tornará branco como a lã. A lã é algo que floresce de dentro. Se nós pensarmos na ovelha, nós vamos pensar numa lã que vai crescendo. Ela vai nascendo de dentro para fora. Ela vai sobre a pele, sobre aquilo que está acontecendo no organismo daquele animal para fora. Assim mesmo, a gente tem que trazer como exemplo da nossa vida esse processo de santificação. Nós fomos santos, separados pela graça de Cristo Jesus, sim, no momento da nossa conversão. Porém, nós precisamos continuar transformando essa lã de dentro para fora, a cada dia, é um processo nosso que precisa ser crescido a cada dia, é o buscar dessa pureza, dessa brancura, para que a nossa vida possa refletir a santidade de Deus. Então, trazendo também um outro exemplo muito, muito comum, a maioria das pessoas já devem conhecer, o livro que fala as 5 linguagens do amor. E esse livro é muito comum para relacionamentos, principalmente relacionamentos conjugal. E para quem não conhece, o livro ele aborda a respeito de você observar ou entender qual é a linguagem do amor do seu cônjuge, para que vocês comecem a agradar mais o outro, que o relacionamento floresça nesse sentido, de você entender que aquela é a linguagem de amor que ele está demonstrando para você. E as 5 linguagens do amor, então, que o autor fala, é sobre uma palavra de afirmação, aquelas pessoas que gostam de ouvir um eu te amo, ouvir uma palavra de carinho. Pode ser o serviço, existem pessoas que gostam que o próximo ele sirva, ele ajude, ele seja auxiliar. Tempo de qualidade, pessoas que preferem a presença da pessoa ali, pessoas que costumam conversar várias vezes no dia porque precisa estar com aquele contato diário. Ou presente, algumas mulheres que gostam aí de joias, de flores, a maioria das mulheres tem essa linguagem do amor, que é o presente, gosta de receber presente. Alguns preferem o toque, o carinho, de receber um abraço, um afeto, um afago. Nós precisamos entender que a linguagem do amor de Deus é a santidade. Como é que nós vamos agradar ao Senhor?
Podemos agradar por palavras? Sim, quando nós estamos louvando e exaltando. Nós podemos agradar com serviço? Sim, quando nós estamos fazendo a obra dele. Tempo de qualidade? Sim, nós precisamos dedicar tempo ao Senhor. Mas o que mais agrada a Deus é a nossa santidade. Quando nós procuramos desenvolver essa santidade, é que nós vamos estar agradando o coração de Deus. E aí eu quero trazer para nós pensarmos sobre a nossa vida, duas coisas que eu tenho observado hoje nas nossas igrejas atuais. E aí eu estou falando da Igreja de Cristo Jesus de uma forma geral, as igrejas cristãs hoje. Tem duas coisas que me preocupam muito quando se trata dessa santificação. Uma é a liberdade e a outra é a legalidade. O que eu quero dizer com isso? Primeiro que nós olhamos sempre para aquele Deus, quando se trata de liberdade, para aquele Deus bondoso, aquele Deus amoroso, misericordioso. Nós pensamos sempre, como eu já sou salvo, como eu já sou santo, já fui separado por Deus mediante a graça, eu não preciso me esforçar para nada, porque Deus já fez isso por mim. Ele é um Deus de amor, ele é aquele paizão que vai me dar agora tudo o que eu pedi, o que eu preciso. E a gente começa a ter esse relacionamento olhando para Deus somente como esse Deus amoroso, bondoso, que ele o é. Ele é assim. Porém, muitas vezes a gente esquece, e eu ouvi uma frase do pastor Douglas Gonçalves, que eu acho muito interessante, que ela exatamente faz nós refletirmos sobre isso. Ele diz o seguinte: não precisamos fazer nada, já que a salvação é pela graça mediante a fé. Porém, nós esquecemos que a santidade faz parte da salvação, não como forma de conquistar a salvação, mas como forma de evidenciar a salvação. Então, nós precisamos lembrar, sim, que a santidade ela faz parte do nosso processo de salvação, porque é a partir dela que nós evidenciamos a salvação de Cristo sobre as nossas vidas. Em Romanos 11:22 é um texto que precisa falar aos nossos corações, porque o apóstolo Paulo diz o seguinte: ele faz uma comparação nossa como a de uma árvore que precisa se frutificar, que precisa dar bons frutos, que precisa estar florida. E ele diz o seguinte no versículo 22, Romanos 11:22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Nessas igrejas que hoje nós temos visto que fala muito a respeito dessa liberdade, porque nós já somos salvos, então isso acaba me dando um pouco mais de folga nas minhas atitudes. Eu não vivo mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça, glória a Deus por isso. E as pessoas começam a olhar, como eu falei, para um pai muito bondoso, é aquele que vai sempre passar a mão na sua cabeça. Se você errar, mas eu estou debaixo da graça, basta eu pedir perdão, então ele vai me perdoar e isso tudo está resolvido, e você continua errando, porque você olha para um Deus bondoso. Porém, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele é bondoso, ele é severo. Nós precisamos olhar para Deus com esse olhar também de severidade. Lá em 1 Tessalonicenses 4:6, algumas versões bíblicas falam como Deus sendo vingador. A NVI ela utiliza como sendo o Senhor que vai castigar as práticas pecaminosas. Lá em 2 Timóteo 4:8, a gente começa a ver o Senhor como juiz. Então, ele é bondoso, ele é amoroso, ele é misericordioso, mas ele é severo, ele é vingador, ele é juiz. E nós precisamos ter isso constante nas nossas vidas. E aí eu quero trazer um exemplo também prático a respeito disso. Nós temos lá em João 14:21 também um texto muito conhecido que diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O que nós precisamos fazer então para agradar ao Senhor nesse processo de santificação? Amá-lo. Quanto mais a gente ama, mais ele vai nos amar. Quanto mais a gente ama, mais nós vamos agradá-lo. Isso é maravilhoso. Porém, nós no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente não ama 100% o Senhor. Nós falhamos, nós deixamos muitas vezes o nosso amor pela carne falar mais alto. E aí nós precisamos temer ao Senhor.
precisamos amar? Sim, em primeiro lugar deve ser o amor. Quando esse amor começa a esfriar, quando esse amor começa a diminuir, quando esse amor começa a falhar, nós precisamos acionar o temor. Preciso ter medo de Deus? Sim, porque Deus é um Deus severo, Ele é um Deus vingador, Ele é um Deus que castiga, Ele é um Deus justo. Então, esse botão do temor precisa ser acionado. E o exemplo que eu quero trazer para vocês é a respeito do paraquedismo. Eu ouvi um pastor falando a respeito dessa mensagem e aquilo me despertou interesse. Só que como eu não gosto muito de adrenalina, de aventuras, não entendo de paraquedismo, eu conversei com o nosso irmão em Cristo, o Eric Lira, para ele me ensinar um pouco sobre paraquedismo, me explicar como é que funciona. E aí é o seguinte... Quando a pessoa vai saltar de paraquedas, existem 2 paraquedas, ela leva 2 paraquedas. O paraquedas principal e um paraquedas que eles chamam de paraquedas de emergência. Esse paraquedas de emergência é muito parecido com quando nós pagamos o seguro de carro. A gente paga, mas não quer usar. Então, esse paraquedas de emergência é exatamente isso. Ele está lá, mas a gente em nenhum momento quer utilizá-lo. E existem algumas diferenças entre o paraquedas principal e o paraquedas de emergência. Um é o tamanho, o outro é a forma como, já que ele tem um tamanho diferenciado, então quando você salta, que você abre o paraquedas maior, você vai planando e você consegue ter um voo agradável, um voo para aqueles que gostam, né? A aventura de você enxergar tudo do alto. Isso é muito interessante. Porém, quando esse paraquedas maior, ele dá uma pane, você precisa acionar o paraquedas reserva ou paraquedas de emergência. É algo que quando nós perguntamos de um paraquedista, qual é o sentimento que você tem em relação a esse paraquedas de emergência? Ele diz, a gente não quer utilizá-lo, mas quando é preciso utilizar, quando você passa por uma pane lá nas alturas, que você está em queda livre, nós somos gratos a Deus porque Ele está lá. O que eu quero trazer com isso? Que nós possamos pensar no paraquedas principal como sendo o nosso amor a Deus. Nós vamos ter uma vida de amor, de dedicação, muito legal. Você vai ver uma vida frutífera porque você ama o Senhor e Ele está recebendo esse amor e está lhe amando também. Porém, quando esse amor começa a falhar, nós precisamos alavancar o temor, o medo. E esse é o nosso paraquedas de emergência. O paraquedas de emergência existe para salvar a vida. Ele não vai lhe dar um voo panorâmico. Ele é acionado quando você já está mais próximo da terra, porque até então, enquanto você está caindo, você estava tentando acionar o principal e não conseguiu. Então, ele já é feito para quando você está mais próximo da terra, para salvar a sua vida. E esse paraquedas do temor na nossa vida precisa ser acionado. Quando a gente começar a entrar numa vida de pecado, quando a gente começar a permitir que a nossa carne fale mais alto e que o nosso processo de santificação seja prejudicado, a gente tem que lembrar, sim, de um Deus severo. E aí esse paraquedas do temor precisa ser acionado. E o irmão Eric falou uma coisa muito interessante. Ele disse que é proibido, é ilegal e é imoral você saltar sem o paraquedas reserva. Então que nós possamos trazer isso para as nossas vidas, que nós possamos pensar que temos um paraquedas do amor, sim, a nossa vida tem que ser de amor ao Senhor. Porém, quando esse amor começar a diminuir, começar a esfriar, nós precisamos acionar esse botão do temor, para que a gente lembre da severidade de Deus sobre as nossas vidas e isso nos faça voltar para o amor e continuar crescendo no processo de santificação. O outro exemplo, já caminhando para o fim da nossa aula, quando eu falei a respeito dessa liberdade, onde a gente só olha muito para o Deus amoroso, eu também falei a respeito do que tem acontecido nas nossas igrejas, sobre a legalidade. Muitas vezes, quando nós não vemos as pessoas olhando para Deus como um Deus amoroso, a gente já começa a olhar para um outro lado, onde as pessoas já se acham santas demais e querem mandar em Deus. Querem ordenar a Deus, porque eu conheço a Bíblia, porque eu leio a Bíblia todo dia, porque eu faço vários estudos, porque eu escuto várias mensagens, ainda mais agora nessa era de internet, várias mensagens no YouTube, porque isso, porque aquilo. Ok, isso é válido, isso nos ajuda na nossa fé cristã, na nossa caminhada, sim.
Porém, isso não nos faz nem um pouco dignos de exigirmos as coisas de Deus, que é o que nós temos visto. As pessoas acham que a santidade vai conquistar Deus para fazer aquilo que está no seu coração, aquilo que você quer. Porém, lá em Mateus 15, Jesus exorta os fariseus dizendo o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Muitas vezes nós temos feito isso. Nosso relacionamento com Deus tem ido nesse caminho. A gente acha que por ler demais, por estudar demais, a gente está agradando o Senhor. E quando nós vamos olhar a nossa santificação, ela não está completa. Muitas vezes nós temos falhado diante de Deus e a gente começa a colocar desculpas justificativas. Quando você faz um confronto com o seu irmão, aí a sua justificativa qual é? Ah, esse é meu temperamento, ah, isso é genético, ah, eu sou assim. Muitas vezes a gente vê certos desentendimentos que a Bíblia nos fala que a gente tem que procurar manter a paz uns com os outros. Então, aqueles desentendimentos, eles podem estar prejudicando, sim, o seu processo de santificação. Nós vemos pessoas que são maledicentes, que usam a língua para ferir outro, para falar mal. Tome cuidado, não pense que porque você muito lê a Bíblia e pouco pratica nesse sentido, ou que você tenha qualquer outra justificativa, que isso não está prejudicando o processo de santificação. Está. Nós precisamos observar onde nós falhamos, onde o nosso corpo, a nossa carne fala mais alto para a gente tratar isso. E aí eu quero finalizar como um exemplo de uma água pura e de um esgoto. Se lhe oferecessem, por exemplo, uma garrafinha de água mineral lacrada, tu bem dizendo, ó, nesse calor aqui de Manaus, 40 graus, você vai pegar aquela garrafinha e dizer, uau, que gostoso. Água gelada que está tratada, que está pura, potável, própria para eu beber. Porém, se a gente pensar no esgoto, o esgoto ele tem 99% de água, somente 1% de sólidos. Esses sólidos, em sua grande maioria, é mineral ou matéria orgânica. Mais de 80% desse mineral e dessa matéria orgânica a gente consegue extrair logo num tratamento primário. E aí você passa a ver uma água clarificada, uma água que visualmente ela está limpa, mas ela continua sendo esgoto porque ela ainda não terminou o processo de tratamento. E aí se você pega 98% daquela garrafinha de água pura e coloca 2% desse esgoto lá dentro, e oferecesse para alguém beber, você acha que essa pessoa iria beber? Provavelmente não. Porque tem 2% de esgoto lá dentro daquela água. E você vai dizer, poxa, mas é só 2%? Já foi tirado ali os 80% de matéria orgânica, de mineral, só 2%? Só 2%. E muitas vezes é isso que nós fazemos com Deus. A gente oferece para Ele 98% de pureza. Esses 2% a gente começa a justificar que, eu não consigo, não dá, porque minha carne fala mais alto. Deus não quer 98% de pureza, de santificação na nossa vida. Ele quer 100% de santificação. Então, que nós possamos olhar para esses 2% e procurar voltar o nosso pensamento sempre para o Senhor, acionar aquele paraquedas do temor, para que a nossa santificação seja completa, seja agradável aos olhos de Deus. Condição do nosso relacionamento com Deus é a santidade. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado nos afastou de Deus, nos colocou no uso comum. Lembra lá do conjuntozinho? Nós estamos ali, uso comum. A partir do momento que a gente entende a morte e a ressurreição de Cristo e Ele como sendo Senhor das nossas vidas, nós somos tirados daquele uso comum e colocados de forma separada. Só que a gente precisa enxergar a santidade como fazendo parte do processo do nosso relacionamento com Deus. Essa posição de estar separado precisa refletir na nossa vida. Nós precisamos experimentar a santidade. Nós só vamos conseguir fazer isso quando nós conhecermos profundamente o Senhor. Através da sua palavra, através dos estudos, e quando nós reverenciarmos esse Deus santo e a gente entender que a gente precisa caminhar também em santidade com Ele, talvez a nossa vida seja modificada. E que isso sirva para mim e para você, que nós possamos a cada dia estar buscando essa santificação. Amém.